Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui para apresentar os 12 livros para o Projeto Agatha em 2021. O Projeto Agatha Christie está rolando aqui no canal desde 2016. Estamos lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica, um livro por mês. E sempre no comecinho do ano eu venho aqui para apresentar os 12 livros do projeto do ano específico. Estamos começando mais um ano e eu adoro essa parte de separar quais serão os Agathas do ano. Eu fico bem empolgada em descobrir quais serão esses livros, qual é o livro da vez. Alguns eu fiquei esperando lá desde o começo, né, porque eu queria seguir a ordem certinha. Mas tem alguns livros que eu adoro, que eu fico só esperando ler no projeto, reler no projeto. Então chegou esse momento, né, de apresentar aqui pra vocês esses 12 livros de 2021. Lembrando que esse é um projeto que qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Claro que se você quiser seguir a leitura que nós estamos fazendo no mês específico, não será exatamente em ordem cronológica, que foi a ordem que a gente seguiu desde o começo do projeto. Mas muita gente que acompanha esse projeto lê um livro ou outro, vai lendo aos poucos o que tem, o livro do mês, para acompanhar na leitura coletiva, já que não existe exatamente uma obrigatoriedade de sequência, gente. Os livros de Agatha Christie são basicamente quase todos, assim, realmente feitos para serem lidos em qualquer ordem, na ordem que você quiser. Eu digo quase todos porque um ou outro eu realmente recomendo que você só leia em determinados momentos, como por exemplo Caio Pano, que é o último caso de Hercule Poirot. Então temos o primeiro caso de Hercule Poirot, que é o misterioso caso de Styles. Excelente livro para você começar a ler Agatha, mas também não necessariamente precisa ser o primeiro ou algum dos primeiros. Os livros de Tommy da Tuppence eu também acho mais legais se você realmente lê em ordem, porque você vai acompanhando a progressão do casal. Mas também, mais uma vez, nada é obrigatório. Tem outro caso de Miss Marple, inclusive, que é melhor que você leia um antes e depois o outro, que é o caso de Mistério no Caribe em relação a Nêmesis, que vem depois. Porém, são algumas exceções mesmo, porque a maior parte desses livros você pode ler à vontade, na ordem que você quiser. Inclusive, eu sempre falo, né, lê a sinopse, se a sinopse te chama atenção, vai fundo, vai em frente. A maioria dos livros de Agatha Christie que eu li, assim, quase todos, eu li realmente fora de ordem. Agora no projeto é que eu tô lendo em ordem. E claro, traz algumas surpresas, é bem interessante, porque alguns livros mencionam casos anteriores, não que mencione spoilers e estrague a leitura, mas menciona às vezes de passagem algum caso que já ocorreu e que você que leu na ordem reconhece que caso é aquele. Por exemplo, agora na nossa última leitura de Morte na Rua Hickory, Poirot menciona alguns casos, né? Menciona um caso dos trabalhos de Hércules, que na hora eu identifiquei. Um personagem menciona que conheceu Poirot porque ele inocentou um assassino de um caso também que já passou. Então, assim, não é exatamente spoiler, mas a gente identifica na hora que a gente já leu aquele caso. Mas é isso, gente. É só essa introduçãozinha assim pra dizer que sim, se você quiser ler qualquer um desses livros conosco, fica à vontade, não tem problema se você não tiver lido os anteriores. E eu sei também que tem gente que começa o projeto agora, que vai lá atrás assistir os vídeos antigos e às vezes fica entremeando com os livros atuais. Então fica aí a critério de cada um. Vou deixar aqui embaixo os livros, claro, tudo certinho. Vou apresentar esses livros pra vocês, mas se você depois quiser dar uma olhada, a lista vai estar aqui embaixo com os respectivos links para a Amazon. Vocês sabem que comprando através dos links que eu deixo aqui no box, vocês ajudam muito o canal. A Amazon retorna parte da compra em uma pequena comissão para o canal. Isso não vai afetar o preço do produto, para você será o mesmo preço, mas a Amazon sabe que você comprou através dos links do canal. Então quem puder e se quiser adquirir algum livro desses que eu vou mencionar, ou qualquer outro livro, ou até qualquer outro produto dentro da Amazon, o link vai estar aqui embaixo. Apenas algumas curiosidades antes de começar, né? Fiz aqui a listinha dos livros Agatha em 2021. Eu acho que esse foi o ano mais organizadinho, no sentido de dividir bonitinho detetives, gente, porque ficou muito engraçado. Em 2021 nós teremos 4 livros com Hercule Poirot. Também 4 livros com Miss Marple. Então empatou aí a mesma quantidade de casos com Hercule Poirot, teremos a mesma quantidade de casos da Miss Marple. E daí teremos 3 livros que não aparecem em nenhum dos detetives principais. São livros em que os personagens daqueles determinados livros é que vão, né, desenrolar aí o desfecho do caso. Vocês podem estar se perguntando, sim, Duda, você mencionou 11 livros, né? 4, depois 3. Mas em um dos livros, nesse livro restante, é um livro de contos com casos de Hercule Poirot e de Miss Marple. Eu achei bem engraçado, porque realmente está muito divididinho, né? 4 de Poirot, 4 de Miss Marple, um livro de contos que tem casos de Poirot com também casos de Miss Marple e 3 livros que não temos nem a presença de nenhum dos detetives principais. Empolgada estou para as leituras deste ano, gente. Em relação, por exemplo, às releituras, falei pra vocês, né, que eu ia comentar.
Eu acho que em 2020, assim, meio que metade dos livros, eu não lembro agora exatamente, mas se você quiser assistir o vídeo, eu vou deixar nos cards o vídeo de 2020. Mas assim, eu acho que metade seriam novas leituras. Era o ano em que eu mais iria fazer leituras inéditas no projeto. Neste ano, apenas 3 livros serão inéditos para mim, né? 3 livros realmente ainda não li, serão leituras que farei pela primeira vez. Mas então, 9 livros serão releituras. Porém, isso não me desanima em nada, sabe? Porque eu tô muito empolgada por essas releituras. Inclusive, vários desses livros aqui que serão releituras, eu não lembro mais o desfecho do caso, então também não sei exatamente o final. Tô aqui com a pilhinha no meu colo, vou comentando de forma geral alguns desses livros, algumas expectativas, se eu já li, se eu não li, enfim. Vocês vão perceber que tem várias edições aqui diferentes, algumas das edições que eu vou ler pela primeira vez. Aqui nós temos HarperCollins da capa do box, aqui nós temos HarperCollins das capas novas, tem minhas edições antigas da Nova Fronteira, tem também as edições da LPM, uma mistureba toda aqui. Tem também coleção da Folha, aquela coleção Folha que saiu, então minha coleção Agatha é assim mesmo, ela é cheia de edições diferentes e eu adoro ela assim, de verdade. Eu não tenho aquilo de, quero só uma edição certinha, sabe? Eu tenho tudo junto e misturado. Então bora lá. Primeira leitura vocês já sabem, porque eu já compartilhei com vocês no vídeo de metas e também no último vídeo do Projeto Agatha, que é A Extravagância do Morto. Lerei nessa edição aqui da HarperCollins dos boxes. Eu gosto dessa capa, apesar de eu também gostar muito da capa da LPM, da edição de bolso, que tem aquele barco no lago, sabe? Aqui nós temos uma história de caça ao assassino, ou seja, começa com uma brincadeira, né, que vai terminar mal, porque estamos falando de Agatha Christie, então alguém vai morrer. Mais uma presença ilustre nesse livro é a Ariadne Oliver, que é um personagem que eu adoro. Ela é tipo um alter ego da Agatha Christie, já que ela também é uma escritora de livros de suspense, e a Agatha coloca várias características dela própria na personagem da Ariadne, né? Que também tem um personagem que é um detetive estrangeiro, repleto de manias. Eu vi até que vai sair, gente, uma adaptação com o detetive da Ariadne Oliver. Então eu achei bem legal, né? Eu acho que é a primeira vez que isso vai acontecer. Então a Ariadne aqui, ela foi contratada pra fazer essa brincadeira de caça ao assassino. E ela vai pedir a ajuda de Hercule Poirot, porém eles vão precisar, né, se unir numa ajuda mútua, no final das contas, para descobrir quem cometeu um crime. Para fevereiro, nós temos então um caso com a Miss Marple. Esse eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li com Miss Marple, gente. Testemunha Ocular do Crime, que eu tenho nessa versãozinha aqui da LPM Pocket. Eu lembro que nesse caso, uma amiga de Miss Marple, se eu não me engano, ela vê um assassinato acontecendo, ou algo muito estranho acontecendo, algo que ela suspeita que seja um assassinato, através da janela de um trem. Começaram com a furadeira. Através da janela de um trem, quando um trem passa pelo outro, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa... E inclusive essa questão das janelas dos vagões, né, que se cruzam, é também uma coisa utilizada nas histórias de Sherlock Holmes, em uma das histórias de Sherlock Holmes ou duas. Em alguma história do Arthur Conan Doyle, eu lembro dessa questão de terem também utilizado essa questão do vagão que cruza um no outro. Aqui ninguém acredita que aconteceu esse assassinato, né? Porque é só a palavra da amiga de Miss Marple contra absolutamente nada, porque ninguém encontra nada de errado nesse trem. Isso inclusive também me lembra aquele tipo de história justamente que tem uma adaptação do Hitchcock, que é a Dama Oculta, que se passa exatamente em um trem, né? Que um personagem fala que aconteceu algo com uma colega de viagem e ninguém acredita, né? Tem essa vibe também. Eu lembro muito pouco do desfecho desse aqui. Eu lembro de algumas coisas, mas não muito, então acho que vai ser uma surpresa novamente. A não ser que eu vá lembrando à medida que eu for lendo. E agora, para o mês de março, temos então uma leitura inédita pra mim, que é uma das que eu estou mais ansiosa pra fazer. Eu estou falando aqui de Punição para a Inocência. Esse é um dos livros favoritos da própria Agatha Christie, gente. Junto com A Casa Torta, ela amava esse livro. Então, eu já estou, né, com aquela expectativa bem alta só por conta disso. E será a primeira vez que eu lerei uma dessas edições novas da HarperCollins. Esse aqui é um livro que não tem nenhum dos detetives mais famosos de Agatha, gente. Eu sempre soube disso, né, mas eu achei engraçado que a Ana, do Literatura Policial, tava lendo justamente esse livro numa edição da LPM Pocket, e na edição da LPM Pocket vinha na lateral que era com Poirot, e ela ficou esperando o Poirot aparecer na história. E, gente, veio errado. Tipo, eu achei curioso isso, né? Colocaram o caso, o Poirotzinho aqui, e na verdade nem é um caso de Poirot, né? Eu acho que deve ser bem frustrante para um leitor que compra o livro achando que é um caso de Poirot, às vezes querendo que seja, e na verdade não é. Por exemplo, esse aqui é o Morte na Praia, né? Nessa edição da LPM, um livro que nós já lemos no projeto. E aí vem aqui, ó, na lateral, escrito Poirot, em todos os casos de Hercule Poirot. Então a pessoa espera que seja, né? Esse aqui é, por sinal.
Porém, as adições de punição para a inocência estão erradas. Aqui, então, o personagem é detido, eu tô lendo a sinopse pra falar bem por cima, né, porque eu também não sei muito sobre esse livro. Ele é detido sob a alegação de que tem assassinado sua mãe em um surto de loucura, sendo condenado à prisão perpétua. 2 anos depois surge uma prova encontrada pelo Dr. Arthur Calgary de que o preso é inocente. Mas a descoberta chega tarde demais, ele morre atrás das grades. Os achados do doutor reabrem as feridas de membros da família que passam a encarar uns aos outros com desconfiança, né? É pra descobrir quem realmente cometeu o crime, inclusive com uma tragédia maior, não apenas o assassinato em si, mas a pessoa ter sido acusada e ter morrido na prisão. Bom, chegamos em abril com um livro que eu já li, que eu não lembro nada. Eu lembro de uma escola e lembro de um jogo de tênis, mas só um gato entre os pombos nessa capa aqui. Tá bem genérica, não diz muita coisa. Um caso de Hercule Poirot. Tarde da noite, 2 professoras, olha, eu falei que tinha a ver com escola, investigam uma misteriosa luz de lanterna no pavilhão de esportes. Entre bastões de lacrosse, elas tropeçam no corpo de uma professora de ginástica não muito benquista, morta com um tiro no coração a queima-roupa. A escola vira um caos quando o gato ataca de novo. Infelizmente, outra aluna, enfim, aí a ajuda de Hercule Poirot. Então, é uma ambientação já também bem diferente de Agatha Christie, né? Uma investigação que acontece numa escola, morte de professor, morte de aluno. Agora estamos em maio, né? A 5ª leitura de Agatha do ano será justamente o livro de contos que eu mencionei, que aqui nós temos casos do Hercule Poirot e da Miss Marple, que é a aventura do pudim de Natal e outros contos. Então temos aqui alguns casos. Por exemplo, A Extravagância de Greenshaw, uma das histórias de Miss Marple. Esse da Aventura do Pudim é uma história com Hercule Poirot. Não lembro nada também desse aqui. Quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha o meu próprio dinheirinho, eu comprava muito livro de Agatha Christie. Tanto é que 2010, provavelmente 2009 e 2010 foram os anos que eu acho que eu mais li Agatha Christie antes de começar o projeto, claro, né? Porque agora eu leio o tempo todo. Mas naqueles anos eu lia muito, assim, eu comprava, eu lia uns 5 por mês, sabe? Só Agatha. Então, um livrinho de contos de Agatha, que não era tão comum, né? Ela escrevia muito mais romances, mas é um livro especial com contos de Hercule Poirot e Miss Marple. O último que nós tivemos nesse sentido foi justamente o A Ratoeira, né? Os 3 Ratos Cegos e outros contos, que também tem vários contos diversos. Bom, chegamos agora em junho com mais uma leitura inédita por aqui. Até o momento, só Punição para a Inocência, né? E também em junho eu lerei pela primeira vez O Cavalo Amarelo, mais uma vez nessas edições aqui maravilhosas da HarperCollins, as novas edições, que eu estou empolgadíssima. Inclusive elas têm um cheiro bom. Sei pouquíssimo dessa história, gente, tanto é que eu até pulei esse caso, foi o único caso que eu pulei no livro do dicionário Agatha Christie de Venenos, porque era o único livro daquele dicionário que eu ainda não tinha lido. Eu resolvi pular, depois vou voltar pra ler essa parte em junho, né, quando eu concluí esse livro. Uma mulher à beira da morte se confessa a um padre que na mesma noite é assassinado. O criminoso o revista tão abruptamente que rasga sua batina, o que ele estava procurando. Há alguma relação entre a morte do padre e a confissão da mulher? A única pista que tem é uma lista com 9 nomes encontrados no sapato do sacerdote. É um daqueles livros, né, que eu falei pra vocês, que não tem nenhum dos detetives principais. Tem aqui marcadorzinho dentro, enfim, curioso estou. Em julho, por aqui, será a vez da releitura de uns primeiríssimos casos que eu li com Miss Marple. Por sinal, esse caso foi muito marcante pra mim, porque eu até hoje lembro do final, gente. Esse é um dos livros mais antigos que eu li de Agatha Christie, mas que eu lembro do final, não esqueci. E irei agora reler com todo o prazer no projeto, porque realmente faz muito tempo, que é A Maldição no Espelho. A Maldição do Espelho, né? Eu falei no espelho. E aqui nós temos um caso com nossa adorável Miss Marple. O vilarejo de St. Mary Mead está em polvorosa com a chegada da mais nova moradora, a linda e famosa atriz de cinema Marina Gregg. Empolgada com a aquisição e a reforma da mansão, ela não demora a organizar um evento beneficente que atrai a imprensa, admiradores e curiosos, ainda mais quando algo sai terrivelmente errado. Então, aqui nós teremos essa ambientação que eu adoro de St. Mary Mead, né? Adoro quando as histórias se passam no vilarejo da Miss Marple. Poucas histórias, inclusive, se passam lá, né? Porém, a primeira de todas, com a Miss Marple, que é Assassinato na Casa do Pastor, se passa em St. Mary Mead. E essa aqui, né? Que vai chegar uma atriz famosa que vai meio que movimentar o vilarejo. Enfim, em julho nós conversamos sobre o livro. Bom, em agosto vai ser a vez de um livro que eu já li de Hercule Poirot e que eu não lembro nada. Porém, eu lembro de eu achar esse aqui um livro não tão assim bom como os outros. Talvez agora tenha uma percepção diferente, não sei.
Mas eu lembro que na época que eu estava lendo vários de uma vez só, eu achei esse mais fraco. Não lembro nenhum motivo pelo qual eu achei mais fraco, gente. Mas é um caso de Hercule Poirot e por si só isso pra mim já me ganha, né? Eu estou falando agora de Os Relógios. Eu acho que essa aqui será a primeira edição do projeto que eu vou ler da coleção Folha. Se eu não me engano, Os Relógios vai sair também pela HarperCollins? Não tenho certeza, porque se acabar saindo, eu vou acabar lendo pela nova edição da HarperCollins, porque são novas traduções. Essas traduções da coleção Folha não são novas, elas inclusive se repetem em relação a várias edições anteriores, até eu acho que da LPM, ou é da Nova Fronteira, não sei. Mas eu curto essas edições, sabe? Eu acho essa coleção bem bonita. E é um caso com Hercule Poirot que eu não lembro nada, gente. Engraçado, ó, falar aqui até de Guerra Fria. Possivelmente eu acho que talvez até goste mais nessa releitura, por acompanhar melhor esses aspectos, assim, por achar muito mais interessante. Enfim, por achar muito mais interessante esse retrato da época, né? E como a autora, como a Agatha colocava isso nas histórias, em algumas de suas histórias. Então já tô até mais empolgada para ler Os Relógios. Chegamos então em setembro, que será uma leitura das melhores, porque eu lembro de amar O Mistério do Caribe, que eu lerei na nova edição da HarperCollins. Eu gosto muito dessa edição aqui, eu acho ela bem verão mesmo, né, com esse drink aqui na capa. E o próprio título, né, O Mistério no Caribe, é uma das histórias que se passam durante uma viagem, durante férias de Miss Marple. Geralmente a gente vê bastante isso nas férias de Poirot, né, que nós temos férias de Miss Marple. Está entediada em suas férias à beira-mar. O sol até ajuda com seu reumatismo, mas nada divertido acontece. Até que finalmente seu interesse é despertado pela história de um assassinato. Eu lembro justamente dessa questão na história do Major, que ia mostrar para Miss Marple a foto de um assassino. Ele não mostra e depois ele é assassinado. Enfim, adoro essas histórias que se passam em férias, com clima de verão e com mistério. Bom, já no mês de outubro teremos um caso de Miss Marple, mais um caso dela, que assim como Os Relógios, eu lembro de ter lido e de ter achado assim não tão bom quanto os outros, né? Porque eu costumo amar. Então eu tô mais uma vez curiosa para saber qual será a minha nova percepção da história, se eu vou mudar um pouco de opinião relacionada a isso, que é o caso do Hotel Bertram. Lembro pouquíssimo desse livro, eu lembro que se passa num hotel e que Miss Marple está hospedada nesse hotel, mas não lembro de muitos detalhes. Fala aqui que a Scotland Yard enfrenta uma onda de aumento de crimes espetaculares, como assaltos a bancos e a trem pagadores, quando a venerável Miss Marple chega a Londres para passar 2 semanas de férias em um hotel no qual se hospedara na adolescência. Aí diz aqui que Miss Marple vai começar a ajudar a polícia para atar os fios de uma trama intricada e aparentemente desconexa, né? Algo bem Agatha. Mas eu realmente não lembro o que acontece nesse livro, gente. Não lembro o crime, enfim, absolutamente nada. Na época eu lembro até que eu li por uma edição daquelas da Best Bolso. Acabei de perceber que o livro tá aqui, ó. Na época eu li por essa ediçãozinha aqui da Best Bolso. Provavelmente eu coloquei aqui a data que eu li, 2008, faz muito tempo, muito tempo. E aí eu peguei também, tava junto dele, tava a edição de Os Relógios, também que eu mostrei pra vocês da coleção Folha, que eu li, deixa eu ver, junho de 2009, na época eu sempre escrevia, então também há bastante tempo. Tem até aqui, ó, um marcador do blog antigão, gente, quando eu tinha blog, nessa época aqui eu não tinha nem canal. Ou melhor, tinha começado assim a fazer um vídeo ou outro perdido, que na época a gente chamava na caixa de correio, né, que era o que chegava de livros, mas não existia o canal como ele é hoje, né, eu só fazia um vídeo ou outro especificamente como um complemento do blog. Eu não tenho mais marcadores, né, esse aqui realmente era uma coisa bem da época, mas olha só, gente, tem aqui uma frase de Zafon atrás, pra vocês verem como eu sou apaixonada por Zafon há tantos anos. Agora a gente tá já em novembro, estamos bem no finalzinho do ano de 2021, no instante passa, né? Daqui a pouco a gente tá lendo o que pra mim será a última leitura inédita de Agatha Christie do ano, né? Completando aqueles 3 que eu falei, que neste caso é A Terceira Moça, um livro com o Hercule Poirot. Tem aqui ele na lateral, imagino que esteja certo. Tem aqui o Hercule Poirot do ladinho. E esse, tá certo, tá na sinopse. Hercule Poirot estava em paz com seus pensamentos e seu café da manhã de chocolate quente com brioche. Adoro os cafés da manhã de Hercule Poirot, bem minha cara. Quando é interrompido por uma jovem, ela confessa que pode ter cometido um assassinato e em seguida desaparece. Ah, esse aqui também tem Ariadne Oliver, adorei. Eu adoro quando eles estão trabalhando juntos. Para desvendar esse mistério, Poirot vai precisar de mais do que uma série de coincidências fortuitas e da ajuda de sua amiga Ariadne Oliver. Ele terá de se adaptar aos novos tempos e ultrapassar as barreiras entre as gerações.
Com certeza vai ser bem divertido de acompanhar essa dupla nessa história que pra mim será inédita. E pra fechar o ano, vamos fechar muito bem com um livro que eu lembro de amar, que eu li há muito tempo e que eu lembro bem pouco da história, mas eu lembro mais ou menos do final, então eu acho que quando eu estiver lendo, provavelmente eu lembrarei de tudo. E eu estou falando de Noite Sem Fim. Esse é um livro que não tem nenhum dos detetives principais e ele tem até uma pegada mais macabra, meio assustadora de Agatha Christie. Nesse livro, um casal se conhece, é amor à primeira vista, eles se encontram numa visita ao Paço do Cigano e, apaixonados, decidem começar uma vida juntos comprando a propriedade abandonada. No entanto, o casal ignora o aviso de uma estranha senhora sobre a maldição que assola o local. Apesar de não acreditarem em seus augúrios, o mal começa a assombrá-los. Logo, o casal descobre que no Paço do Cigano muitos acidentes inexplicáveis acontecem. Então é aquela história, né, meio creepy e assustadora de Agatha Christie, que vai ser um prazer reler. Eu queria não lembrar tanto do final. Eu teria algumas surpresas, com certeza, porque eu realmente lembro pouco, mas eu acho que o principal, assim, eu lembro. Eis aqui, gente, então, a apresentação dos 12 livros do Projeto Agatha em 2021. Estamos cada vez mais perto do final do projeto, obviamente, né? Mas realmente agora é o ano em que eu mais tô sentindo, assim, o fim do projeto se aproximando, sabe? Porque a gente começou em 2016. Ele termina mais ou menos na metade de 2023. Então, assim, depois de 2021, basicamente só vai ter um ano completo, né? Que é 2022. E ali, próximo ao meio de 2023, o projeto acaba. Então tá bem perto, né? De certa forma, por ser um projeto tão longo, são 7 anos, né? Foram não, mas assim, estamos ainda. Então são 7 anos e até o momento nós já passamos por 5 anos de projeto. Também, só a título de curiosidade, nós começaremos o ano numa publicação original de 1956 e fecharemos o ano com Noite Sem Fim, que foi publicada em 1967. Então, ao longo de 2021, nós teremos 11 anos de produção de Agatha Christie. Bom, basicamente é isso. Vou adorar saber se vocês vão continuar ou começar a participar desse projeto em 2021. Eu amo ter a companhia de vocês nas leituras de Agatha Christie, é sempre um prazer. Conta aqui embaixo se você já participa do projeto, se vai participar em 2021, enfim. Vamos trocar uma ideia nos comentários, que é a melhor parte, no final das contas, dessa conversa com vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, isso é bem importante. Se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Segue lá no Instagram, o link tá aqui no box de informações, é o @DudaBMenezes. Eu posto muita coisa por lá. Beijo enorme a todos e até a próxima.